Fala galera do nono ano, boa tarde, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem. Bom, chegamos ao mês de julho, né? O tempo realmente está passando muito rápido. Chegamos ao mês de julho, já estamos mais da metade do ano e ainda continuamos sem uma data definida de quando iremos voltar às nossas aulas, às nossas atividades normais. Porém, a gente já tem a primeira certeza de que nós vamos ter uma avaliação, tá? A gente vai ter uma avaliação na semana que vem, dia 13/7. Vai ser uma avaliação relacionada às nossas videoaulas. Se vocês leram direitinho a descrição desse vídeo, eu já coloquei o link com as aulas que foram passadas anteriormente, que serão cobradas na prova, e eu vou estar na aula de hoje fazendo uma revisão sobre estes assuntos. Nós vamos estar fazendo uma revisão nesse vídeo e posteriormente na live a gente também vai estar resolvendo algumas questões que irão cair na nossa prova. Tudo ok? Então eu separei três conteúdos que nós vamos trabalhar nesse primeiro trimestre, nessa primeira prova. Nós já falamos sobre muitas coisas, porém eu selecionei apenas 3 conteúdos para não ficar algo muito extenso. Então, nós vamos trabalhar na nossa prova exercício físico e alimentação, o esporte atletismo e o esporte handball. Lembrando que essas 3 aulas nós já passamos por elas, essas videoaulas, e os links estão na descrição aí no Facebook. Então, quem não assistiu tem a oportunidade de assistir acessando esses links. Quem já assistiu pode assistir novamente se quiser relembrar ou tirar qualquer dúvida. Então é isso, nós vamos fazer uma revisão sobre esses 3 conteúdos que irão cair na prova. Então estudem através dessa revisão que nós vamos fazer, prestem bastante atenção e estudem também através dos links das videoaulas que já foram passadas para vocês, tá ok? Então, como eu disse anteriormente, nós vamos falar sobre exercício físico e alimentação, o esporte atletismo e o esporte handebol. Um pouquinho. Galera, em primeiro lugar, nós vamos estar falando sobre exercício físico e alimentação. E já de início, eu afirmo para vocês que estudiosos da medicina, eles confirmam que a união da alimentação e da atividade física formam o par da manutenção da saúde. Então, a atividade física e alimentação eles são importantíssimos para a manutenção da saúde. É um par, um depende do outro. A gente precisa ter uma alimentação boa e precisamos também praticar exercício físico. É isso que vai nos dar uma sensação de bem-estar, de qualidade de vida e também vai aumentar a nossa longevidade. O que vem a ser longevidade? É a nossa expectativa de vida, né? É a gente viver por mais anos. Cada década que passa, a expectativa de vida de nós brasileiros, por exemplo, ela tem aumentado. Em décadas passadas, a pessoa ela tinha expectativa de vida com menos de 50 anos. As pessoas costumavam morrer com menos de 50 anos, não tinham tantos recursos. E com, ao longo do tempo, o aumento da tecnologia, o aumento da ciência, a prática de exercícios físicos, vem colaborando para o aumento dessa expectativa de vida. E a alimentação, gente, ela também está inteiramente ligada, quando a alimentação é inadequada, né? Ela está inteiramente ligada com doenças, tá? Como diabetes, que é o excesso de açúcar, a hipertensão, que muitas das vezes é o excesso de sal, a obesidade, né, que é o excesso de alimento, de gorduras, de forma mais simples, certo? Então, a alimentação, ela combinada com o exercício físico, ela vem também para prevenir essas doenças e para tratar, né? A pessoa que adquiriu a diabetes, ela vai ter que mudar os seus hábitos alimentares, vai ter que fazer prática de exercício físico, assim como o hipertenso, assim como o obeso. Vou falar um pouquinho sobre algumas classes de alimentos, tá? Uma das principais, que são os macronutrientes. Os macronutrientes são os alimentos que a gente necessita ingerir diariamente em grande quantidade, tá? Como, por exemplo, os carboidratos, as proteínas, a gordura, são alimentos que a gente precisa ingerir diariamente em grande quantidade, né? Os carboidratos que são o quê? Batata, pães, arroz, macarrão, entre outras coisas. O carboidrato ela é a nossa principal fonte de energia, né? É através do carboidrato que a gente
que a gente fornece energia para poder praticar os exercícios físicos de alta intensidade, de longa duração, tá certo? Também temos as proteínas. As proteínas a gente encontra em alimentos como a carne, frango, ovos, peixe. A proteína é muito importante no transporte de nutrientes no nosso corpo. A proteína também é muito importante no nosso crescimento muscular. Então é um componente alimentar muito importante, a gente precisa ingeri-lo diariamente. E também as gorduras boas, né? Que ela também tem a função de transportar os nutrientes, ela auxilia no controle da nossa temperatura corporal, em atividades muito longas, atividades aeróbicas muito longas. A gordura tem a sua função também como a sua função de fornecer energia, tá? Quando a gente tem um déficit de carboidratos, a gente utiliza a gordura como fonte de energia, principalmente em atividades de longa duração. Então, são componentes importantíssimos dos macronutrientes. Nós também temos a necessidade de ingerir os micronutrientes. Como o nome já diz, né? Micro. Então, a gente precisa também ingeri-los diariamente, só que em quantidades menores. São as vitaminas, os sais minerais e os vegetais, por exemplo. Então, os micronutrientes a gente precisa ingerir em quantidades menores. E outra coisa que a gente também precisa é de que? Hidratação, né? A gente precisa de água. A água tem seu papel, tem vários papéis importantes no nosso organismo, no nosso metabolismo, sem contar que quando a gente pratica atividade física, exercício físico, a gente tem uma perda de líquidos, né? Provocada muitas das vezes pelo suor, entre outras coisas. Então a gente precisa fazer a reposição, principalmente através da água, para que o nosso organismo consiga fazer as funções que cada músculo, cada órgão deseja. Beleza? Então, essa foi a forma resumida que a gente falou sobre exercício físico e alimentação. Lembrando que o vídeo na íntegra está disponível aí no Facebook, já botei o link para vocês. Outro conteúdo que também cairá na prova é o esporte atletismo. O esporte atletismo, como eu falei para vocês no vídeo anterior, é um dos esportes mais antigos, se não o mais antigo que existe na nossa Terra, né? Em 700 a.C., antes, né, do ano começar a ser contado, antes de Cristo, o atletismo já esteve presente nos primeiros Jogos Olímpicos. Tá? As corridas já estavam presentes, para vocês terem noção de quanto o atletismo é antigo, assim como ele é a base para outros esportes. Né? A gente realiza no atletismo movimentos naturais, movimentos fundamentais, corridas, saltos, arremesso, então ele é a base para muitos esportes. É um esporte dividido em 3 principais modalidades, que são as corridas, os saltos e os arremessos e lançamentos. Também são diversos tipos de corridas, né? A gente tem as corridas de velocidade, por exemplo, 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros. 400 metros equivale a uma volta na pista oficial de atletismo. Então são provas muito rápidas, né? Que duram muito pouco tempo, então são as provas de velocidade. Assim como também é uma prova de velocidade, as provas de revezamento, tanto 4 por 100 quanto 4 por 400, porque são 4 atletas que fazem cada percurso da prova. Se for 4 por 100, cada atleta faz 100 metros. Se for 400 metros, cada atleta faz 400 metros. Outra prova também de velocidade é a corrida com obstáculos. Tem 100 metros com barreiras feminino e 110 metros com barreira masculino, por exemplo. Essas são as provas de velocidade. A gente tem também as corridas de meio fundo, que são as provas de 800 metros e 1.500 metros. 800 metros equivalem a 2 voltas na quadra, na pista de atletismo, perdão. Então é uma atividade mais longa, necessita muito do nosso sistema cardiorrespiratório, que é a presença do nosso oxigênio, para poder fornecer essa energia. Também temos as corridas de fundo, que são as corridas mais longas, que é a corrida de 5 e 10 mil metros. Então são corridas bem longas. E temos a corrida mais longa de todas, que é a maratona, que são mais de 42 mil metros, mais de 42 quilômetros. É uma distância bem grande, gente. É como se a gente fosse daqui até lá na Barra correndo, mais ou menos. Então, é uma prova bem longa.
A gente tem também os saltos, beleza? São 4 tipos de saltos: salto em distância, salto com vara, salto triplo e o salto em altura. O salto em distância é aquele mais comum, né? Que o atleta tem um determinado percurso, correu em velocidade e salta o mais longe possível numa caixa de areia. A gente também tem o salto com vara, que o atleta brasileiro foi campeão nas últimas Olimpíadas, o atleta Thiago Braz. É aquele que o atleta ele segura uma barra, né, uma vara, para poder fazer a impulsão e pular por cima do sarrafo. Também tem o salto triplo, que é um salto que o atleta também precisa saltar o mais longe possível, sendo que antes do salto ele faz 3 passadas longas, né, utilizando os pés, as pernas, 3 passadas longas antes do salto. E também o salto em altura, que é onde o atleta ele salta de costas por cima do sarrafo, caindo por cima de um colchonete, né? Gente, lembrando que essa aula também foi passada para vocês anteriormente. O link está disponível, vão ter vídeos, algumas imagens para vocês verem melhor, tá ok? E por final, a gente também tem os arremessos e lançamentos. O arremesso de peso, lançamento de martelo, lançamento de disco e o lançamento de dardo. O objetivo das provas de arremesso é o quê? É lançar o objeto o mais longe possível, tá? Então, esse é o pequeno resumo sobre o conteúdo de atletismo. O link está também disponível no Facebook, vocês podem me perguntar, mas é só ir lá e assistir a aula inteira de atletismo, que aí vão ser uns 15 minutos falando somente do atletismo, com vídeos e imagens, tá beleza? E para encerrar o assunto que nós vamos discutir na nossa avaliação, na nossa prova, é o handball, né? O handball, ele é um dos esportes mais praticados na escola. Já falei isso anteriormente para vocês. Ele tem algumas misturas do esporte futsal e algumas misturas do esporte basquetebol. Ele se assemelha muito ao futsal no objetivo, né? Qual é o objetivo do handball? É marcar gols, né? Você joga de forma coletiva e o objetivo é marcar gols. E ele tem algumas lembranças relacionadas ao basquetebol porque ele é praticado com as mãos, ele tem os fundamentos como drible, que é o ato de quicar a bola, então é muito parecido com o basquete, entre outras coisas. É um esporte disputado por 7 jogadores de cada lado, são 6 na linha e mais o goleiro, tá? Em 2 tempos de 30 minutos. Então são 2 tempos de 30 minutos, 1 hora de jogo, com 7 jogadores de cada lado. Gente, lembrando que o goleiro no handball ele tem as suas peculiaridades, tá? Somente o goleiro pode usar os pés ou qualquer parte do corpo para realizar defesas, desde que ele esteja dentro da sua área, tá? Então, dentro da sua área de defesa, o goleiro pode utilizar os pés, o joelho, a cabeça para realizar a defesa. Nenhum outro jogador poderá utilizar os pés, com exceção do goleiro dentro da sua área. A área esta que também é exclusiva do goleiro. O atleta ele não pode entrar dentro da área e atrapalhar uma jogada, interromper uma jogada ou encostar na bola. A área é exclusiva do goleiro. Tá? Na nossa videoaula nós falamos também sobre os fundamentos do handball, os principais. O passe, né, é o ato de você dar dinâmica ao jogo, movimentar a sua equipe, fazer com que o jogo tenha uma progressão, é o passe. O arremesso, que é como se fosse o chute no futsal, né? Só que ele é realizado com as mãos. O drible, que é o ato de quicar a bola, não necessariamente só passar pelo atleta, o ato de você quicar a bola, você já está fazendo o drible. E também a recepção, que é o ato de receber a bola, né? Colocou as mãos em forma de concha e segurou a bola. Também é um fundamento importante na hora de praticar o esporte. Gente, daqui a pouquinho na nossa live a gente vai estar falando com vocês, resolvendo algumas questões relacionadas a estes assuntos. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou me pergunte ou volte nos links dos vídeos que eu coloquei no Facebook, que são dessas aulas inteiras. Hoje nós dividimos a nossa revisão em 3, tá? Mas tem um vídeo para cada aula. Gente, não vai dar no máximo 40 minutos, então é um tempinho que dá para vocês estudarem legal. Tá ok? Então aguardo vocês 1h30 na nossa live para a gente poder resolver algumas questões. Um beijo e até daqui a pouco.